Libere as pessoas de terem qualquer tipo de obrigação contigo, qualquer tipo de obrigação contigo. Tu já não vai esperar mais nada, tu não vai esperar mais nada de ninguém, não vai mais criar expectativa, gerar expectativa. Liberte as pessoas de qualquer tipo de obrigação contigo. Porque no fundo, ninguém tem obrigação com a gente, né? Ninguém tem obrigação de nada. Tá cada um vivendo a sua vida, tá cada um tentando se salvar também, tentando dar o seu melhor ou não, né? Só que tu não gera mais essa expectativa. Então libere, porque assim a gente cria uma expectativa do que se espera, né? Tipo, não, mas o fulano lá tinha a obrigação de honrar com a palavra dele. Ou a fulana lá tinha a obrigação de cuidar de mim, né? De ser responsável por mim. Quando tu libera as pessoas dessas obrigações, que a gente acredita que seja uma obrigação das pessoas, a gente se liberta de mágoa, de ressentimento, de frustração, a gente se liberta de muitas tristezas que vêm dessas situações, né? Da expectativa frustrada. Poxa, mas aquele fulaninho lá devia fazer assim, mas não fez. Bah, o fulaninho lá, o ciclaninho lá, é que deveria ter feito tal coisa por mim e não fez. E aí tu já percebe que se tu não colocar essa expectativa, se tu tirar as pessoas, né, desse papel de obrigação que a gente cria, bem ou mal, a gente acredita assim, ó, nossa, como que o fulano foi capaz de fazer isso comigo? Nossa, como se o que o ciclano fez tal coisa que me magoou? Olha, como que pode isso? Quando tu tira essa expectativa de obrigação que o outro tem que me tratar bem, que o outro tem que ser, né, que tem que ter empatia comigo, que o outro não possa fazer coisas erradas, se ele fizer, se não fizer, tu tira ele desse papel de obrigação contigo. Se ele for mau caráter contigo, se ele te trapacear, né, seja o que for, é ele. Se ele não foi legal contigo, ok. Se ele foi legal, que bom. Se a pessoa foi legal contigo, se a pessoa te ajudou, levanta as mãos pro céu e diga obrigada. Obrigada por essa pessoa na minha vida. Essa pessoa que tá me ajudando, essa pessoa que tá fazendo por mim. Porque ela não tem obrigação nenhuma de estar fazendo e tá fazendo. E aqueles que a gente acredita que deveria ter obrigação, né? E que não estão fazendo, a gente libera, né? Cada um sabe de si. A nossa cabeça é nosso guia. A gente tem que ir pela nossa cabeça. Se o fulaninho lá deveria e não tá fazendo, fica na consciência dele. Tu tá liberado disso. Né? Tu não gera mais essa expectativa, tu não coloca mais sobre ele essa obrigação. Se ele fizer, que bom. Mas se ele não fizer, também tudo bem. Ele tá sendo o que ele pode. Ninguém é o que não pode ser. Ninguém dá o que não pode dar, né? Ninguém dá o que não é. Ninguém consegue ser o que não é ainda. E a gente entendendo isso, a gente não gera tanto sofrimento, porque o sofrimento foi muitas das vezes da expectativa versus realidade, né? Que a gente vê muito assim, ó, a minha expectativa é uma, e aí vem a frustração, porque na realidade não é o que acontece, né? Por exemplo, a gente tem às vezes uma amizade que a gente confia, e de repente a gente descobre que aquela pessoa não é confiável, que aquela pessoa tá armando pelas nossas costas, ou tá falando mal de nós pelas nossas costas. E a gente gera aqui essa frustração, essa mágoa, esse ressentimento. Nossa, que horror. Mas isso diz mais do outro do que em ti. E quando tu não espera, assim, a gente não coloca essa obrigação do outro ser honesto com nós. A gente vai cuidar de nós, do que eu sou. Eu sou honesto com fulano. Eu sou uma boa pessoa. Eu não faço mal para ninguém. Eu não faço com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo. E é isso, é sobre isso. Tu tem que cuidar das tuas ações, da pessoa que tu quer ser, como que tu quer ser, como que tu quer agir com os outros. Olha, eu não vou agir assim com os outros porque eu não gostaria que agisse assim comigo. Agora, se os outros agem assim contigo, te afasta e vida que segue, né? Claro, eu não vou dizer que não gera uma frustração, porque bem ou mal a gente espera de determinadas pessoas, né? Dependendo de quem seja, o mínimo, né? A gente espera que sejam pessoas que venham a nos ajudar no momento de dificuldade. Quantas pessoas que sofrem que no momento de extrema necessidade acabam não tendo ajuda das pessoas que elas acreditavam que seriam pessoas que não negariam ajuda e acabam negando. E aquilo ali fica depois, nossa, o fulano me recusou ajuda. E aí fica aquele peso, aquela mágoa, aquele ressentimento, porque tu esperava que aquele fulano te ajudasse e não te ajudou. Ou tu esperava, tipo, não, eu tenho certeza que a fulana lá, que ela vai me ajudar nisso aqui. E aí a pessoa te vira as costas. Ou na hora que tu tá na pior, que ninguém aparece pra te ajudar, né? Na hora que tu tá na pior, que a gente vê, né? Quem é que vai te ajudar e quem é que não vai. Na hora que tu estiver na pior, que tu vai se dar conta de quem é as pessoas que tu tem que dá valor, que vai estar ali do teu lado na tristeza, não só na alegria. É essas pessoas que quando tu estiver bem, que tu vai valorizar.
né? Que tu vai ver, não, essa pessoa aqui, na hora que eu precisei, ela me estendeu a mão. Então tu não coloca mais essa obrigação para tu não se frustrar para quando não acontecer. Tu vai detectar, beleza, eu gerei uma expectativa, eu esperava que o fulaninho lá fosse, né, não fosse mau caráter comigo. Nossa, eu esperava que o fulaninho lá, né, tivesse uma empatia comigo, mas ele não teve. Beleza, tudo bom. Te afasta, né? Ou coloca uma limitação ali de como que vai ser essa relação de a partir de agora, a partir do momento que tu detectou isso, mas tu não coloca mais isso também como, nossa, mas tu tinha obrigação, nossa, mas se tu se dizia meu amigo, tu tinha obrigação de ter feito isso, ou tu tinha que ter feito, tinha a obrigação de tal coisa. Não, tu só vai detectar, tu vai perceber, tipo, beleza, as pessoas não têm obrigação nenhuma comigo. Tanto que quando tu estiver na pior, tu acredita que as pessoas têm que te ajudar, que elas têm obrigação de te ajudar. Principalmente pais e mães, né? Não, ninguém tem obrigação de nada. Nem todo mundo cumpre com as suas obrigações que deveriam ser responsabilidades, né? Nem todo mundo tem esse bom senso de responsabilidade. Então, se tu não colocar isso como uma obrigação, tu vai pensar assim, beleza, se o fulano ou ciclano não fez o que se esperava que fizesse, ok, eu não coloco mais ele nesse papel de obrigação. A partir do momento que tu começar a viver decidindo assim, ó, ninguém tem obrigação para comigo. Se não fizerem, se não me ajudarem, ou se acontecer qualquer coisa ali que gere uma expectativa que não aconteceu, que gerou uma frustração, tu pensa assim, não, tudo bem, até porque o fulaninho não tinha obrigação comigo. Eu esperava que fizesse tal coisa, né? Que me ajudasse ou que fosse, agisse diferente comigo. Mas eu me enganei, né? Eu gerei uma expectativa. Mas, se tu parar pra pensar, ele não tinha, ninguém tem obrigação com nós. Ninguém tem obrigação com nós de nada. Ah, mas eu dei a vida pelo fulano. Eu fiz tudo pelo fulano e o fulano não fez nada por mim. Na hora que eu precisei, na hora que eu mais precisei, ele me virou as costas. Pois então, tu pensa assim, ó, ele não tinha obrigação comigo. Eu fiz por ele porque eu quis fazer. Quando tu também for ajudar alguém, tu ajude porque tu quer, não para esperar nada em troca. Ajude de forma genuína, porque tu quer ajudar, mas sem esperar nada em troca. Porque às vezes o esperar algo em troca que é o problema da frustração também, da decepção. Tu já não espera. E se for para ajudar também esperando algo em troca, também tá tudo errado, né? Já não dá certo. Claro, a gente às vezes ajuda a pessoa e quando se vê num momento de dificuldade, acredita que a pessoa também vai te estender a mão ou te ajudar de alguma forma. E quando isso não acontece, gera uma frustração. Mas se tu coloca pra ti, beleza, a pessoa não tinha obrigação. Tanto não tinha obrigação que não fez, né? Porque se fosse obrigado mesmo, faria. Tu pensa assim, beleza, a pessoa não tinha obrigação. E ela tem o livre-arbítrio dela, de poder de escolha, de decidir querer ajudar ou não, de querer fazer aquilo ou não por mim, né? A gente tem essa expectativa. Só que quando tu percebe que ninguém tem obrigação com ninguém, quando tu já não gera essa expectativa, beleza, não fez, ok, vida que segue. Tá? Vida que segue, beleza. Tu não vai esquecer disso, logicamente que tu não vai esquecer. E um dia que a pessoa precisar de ti, tu vai decidir se tu vai querer continuar ajudando ou não, se tu vai querer, né? Tu vai só entender que tu não precisa também romper laços, romper ligações. Porque a pessoa não fez aquilo que tu achava que ela tinha obrigação de fazer. A não ser que tu ache que tipo, não é viável. Ah, não, mas se for para ser uma amizade assim, também não quero. É isso. Tu vai detectar as situações e tu vai ver se tu vai querer manter um contato com aquela pessoa ou não. Se tu vai, qual o tipo de vínculo que tu vai ter com aquela pessoa a partir de agora. Mas tu já não gera mais esse pensamento de que as pessoas te devem alguma coisa. Ninguém te deve nada. Ninguém tem obrigação de nada. A gente que cria essa expectativa. E a expectativa que é a frustração. A gente gera essa expectativa sobre o outro. E às vezes vai ter momentos que é justamente para tu perceber como que o outro age. E ali tu perceber, ok, a pessoa não tinha obrigação nenhuma, não vou cobrar da pessoa isso. Tu para de cobrar dos outros uma atitude, uma ação, uma forma de agir contigo. Tu não cria mais expectativa. E tu não vai mais cobrar do outro. Porque tem que ser espontâneo, tem que ser verdadeiro. E a partir do momento que tu vê que não é espontâneo, não é verdadeiro, não é recíproco, aí tu vai fazer tua autoanálise. Tu vai pegar, não vai mais gerar expectativa e tu vai olhar as coisas nua e crua, a realidade. Ok, ninguém a partir de hoje tem obrigação comigo. Se forem legais comigo, que bom. Se não forem legais comigo, tudo bem. Ninguém tem obrigação de ser legal comigo. Ninguém tem obrigação de ser bonzinho comigo. Ninguém tem obrigação de se colocar no meu lugar para me entender. Às vezes as pessoas não vão te entender e tudo bem. Às vezes as pessoas elas só vão te entender quando elas estiverem passando pelo que tu tá passando.
E se não passarem também tá tudo bem, sabe? Tu não gera mais esse sentimento de mágoa, de tristeza, de ressentimento, de rancor, porque isso aí só vai te trazer mais sofrimento. Tu fica guardando isso dentro de ti. Então libera as pessoas, libera. Entenda que ninguém tem obrigação contigo, que ninguém te deve nada e que tu vai fazer o que tu quiser para as pessoas e se elas quiserem retribuir ou ser legais também contigo, vão ser, mas tu não fica mais gerando expectativa. Porque a expectativa versus realidade é bem diferente muitas das vezes. E é isso que gera mágoa. Ah, meu pai, minha mãe deveriam ter a obrigação de me criar, de me cuidar, de me amar, e nem sempre acontece isso. E eu acho que essa é uma das maiores tristezas que uma pessoa traz, carrega, né, dentro de si essa mágoa, esse rancor. Nossa, quem deveria me cuidar, quem deveria me amar, é justamente as pessoas que não me cuidam, que não me amam, ou que só me magoam, ou que só me deixam mal, me põem para baixo. Não, é isso, te liberta disso, te liberta, te liberta. A partir do momento que tu colocar para ti que elas não te devem nada e que elas puderam fazer o que elas conseguiam fazer, elas foram o que elas são, elas não podiam dar o que elas não têm. Né? Tu te liberta disso. Ok, não foi o que eu esperava, né? O que se esperava que fosse. Não são as pessoas que eu gostaria que fosse para mim, do jeito que eu gostaria que se esperasse, que tivessem uma responsabilidade comigo, que tivessem amor por mim, né? Que tivessem zelo por mim. E tudo bem, são seres humanos, são pessoas, são pessoas, são pessoas. Indiferente do papel que esteja, de pai, de mãe, de tio, de vó, são pessoas. São pessoas que também têm as suas limitações, suas dificuldades, seus defeitos, né? E a gente gera essa expectativa sobre o outro e que só vai gerar o quê? Mágoa para nós mesmos. Só vai gerar ressentimento. Então não espere nada de ninguém. Não espere nada de ninguém. Não espere reciprocidade. Não espere confiança. Não espere integridade. Não espere, sabe? Não espere nada. Respeito. Não espere. Porque quando tu espera, tu já gera a tua felicidade, por exemplo, vai ficar muito vulnerável. Vai ficar muito vulnerável. Vai ficar vulnerável às outras pessoas agirem daquele jeito contigo. E aí, quando elas não agem daquele jeito contigo, tu te frustra. Tu fica arrasado. Meu Deus, que horror. Tu vai viver aquela situação. Beleza, agora eu percebi ali que o fulaninho não é a pessoa que eu achava que ele era. Ele não tinha obrigação nenhuma comigo. Mas agora eu consegui enxergá-lo de uma outra forma. E a partir de hoje eu vou viver com esse olhar diferente sobre aquela pessoa e eu vou decidir se eu vou querer continuar perto ou não, se a minha relação com aquela pessoa vai continuar a mesma ou não. Mas tu não joga também essa cobrança, sabe? Porque no final das contas ninguém tem obrigação com ninguém. Ninguém tem obrigação com nada, sabe? A gente já não esperar para não se frustrar. Então, quando acontecer, que bom, agradeça. E quando não acontecer, tudo bem, sabe? Tu aceita que é o normal da vida, que vai ter, que vai existir, que acontece, que é possível. Se é possível acontecer, por que eu vou achar que não vai acontecer nunca comigo? E quando acontecer, eu vou entrar num buraco fundo, meu Deus, que horror. Como que pôde isso ter acontecido? Fui apunhalada pelas costas. Vai ter pessoas que tu vai ser de tua extrema confiança e que quando isso acontecer, vai ser um baque, vai ser um baque. Só que tu já vai estar preparado. Tu vai só perceber assim, ó, ah, ok, beleza, não é a pessoa que eu achei que era. E tudo bem. E que bom que eu já vi, que bom que eu já vi agora que não é. Né? Podia levar uma vida inteira, mas que bom que agora eu já percebi que não é. E eu decido me afastar se eu quiser, se eu não quiser eu continuo, né? Mas tu não colocar a obrigação, que as pessoas têm a obrigação contigo. Espero que esse vídeo tenha agregado na vida de alguém. Até o próximo vídeo.